Pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje, sábado, dia 13 de junho de 2020, poderíamos conversar sobre uma série de coisas melhores, mas hoje a gente precisa discutir problemas, né? E a questão racial no Brasil e no mundo é uma coisa extremamente urgente, que não, a gente não pode simplesmente observar, não discutir, além de discutir, refletir e agir, né? E hoje eu tenho aqui como convidado e convidada, o Adriano Bueno, né, militante do Movimento Negro Unificado, militante também participante do Coletivo Negro de Práticas Pedagógicas em Africanidade, militante do PT e também mestrando em Políticas Educacionais pela Unicamp, né. Tem uma ampla discussão sobre questões raciais, né, principalmente nesses momentos, reflexões muito legais, muito interessantes sobre a questão racial no Brasil e no mundo. Ele escreveu um texto recentemente na Medium, que eu achei demais, Adriano, né, sua reflexão sobre o movimento que está acontecendo agora por conta do assassinato do George Floyd, né, e assim, não é só mais um caso isolado, né, ou seja, não são casos isolados, né, então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. E temos aqui também hoje, como convidada, Gláucia Matos Adeniquet, né? O Adeniquet, peço desculpas, Gláucia. Do COMUD, né? Mulheres, Comitê da Marcha Mundial das Mulheres de Uberlândia, Minas Gerais, e do Fórum Nacional das Mulheres Negras. Ela se apresenta contra uma feminista negra, educadora, promotora legal popular, professora, pedagoga especialista em filosofia da educação, sociologia política, relações sociais de gênero, raça, classe, democracia, participação popular em movimentos sociais. Ou seja, tenho aqui um convidado e uma convidada que tem um amplo caminho, né, de pesquisa, de estudo e de militância nos direitos humanos, do modo geral, mas em discussão especificamente sobre a população negra e as mulheres, né? Eu acho que a discussão das mulheres sempre está envolvida nessa questão. O papel da mulher negra é extremamente importante nas discussões de classe, nas discussões sociais. E hoje a gente vai tratar do tema da população negra e, especificamente, como foi colocado no card, o genocídio da população negra no Brasil e nos Estados Unidos. Então, acho que nós temos que discutir, refletir, até mesmo para a gente conseguir pautar as nossas ações, né, daqui para frente, o que a gente vai fazer. Eu acho que algo que é fundamental para a gente discutir é compreender o conceito de racismo estrutural. O racismo ele não é algo que é individual, apenas do indivíduo, não é um indivíduo que é racista, né? Ele também pode ser, mas nós vivemos numa sociedade onde o racismo é estrutural. Eu acho que isso pode ser um ponto de partida para a nossa conversa hoje aqui. Eu gostaria muito de ouvir o Adriano e depois ouvir a Gláucia sobre esse entendimento, né, essa explicação, né, até mesmo que seja algo que seja didático para as pessoas, que a gente possa aproveitar esse espaço que a gente começou a utilizar nesse tempo de pandemia, que são as lives, né, até que a gente possa alcançar mais pessoas que a gente não teria contato fisicamente. Então, uma explicação para a gente do que é o racismo estrutural, qual que é o problema do racismo estrutural. Adriano, se quiser começar a falar, todo seu. Bom, vamos lá então. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Se tiver algum problema, vocês me avisem, tá? Uma boa noite, Paulo e Gláucia. E é um prazer para mim estar aqui. Vidas negras importam, fora Bolsonaro. E é muito bom tratar desse assunto, né, que é um assunto que é muito caro para a gente e que nesse momento, após o assassinato... Boa noite, Cléo. Nesse momento, após o assassinato do George Floyd, esse tema ganhou agenda pública no mundo todo, né? Tem acontecido atos no mundo todo e eu acho que isso é sempre bom que a gente possa discutir esse tema, que não é um tema menor. E quando a gente diz que o racismo é estrutural no Brasil, o que a gente quer dizer com isso, né? O que a gente quer dizer é que o racismo, diferente, por exemplo, de uma piada, uma brincadeira de mau gosto, ou até politicamente incorreta,
o racismo, ele é uma ideologia que ele define muito na vida de uma pessoa negra. Por exemplo, define quem vai ser o primeiro a tomar uma geral da polícia, a ser enquadrado, define se você vai ser aceito ou não quando você vai numa entrevista de emprego, define se a pessoa que quer alugar um apartamento vai alugar para você ou não, mesmo que você tenha todos os requisitos que a pessoa pediu, a documentação, seu nome esteja limpo e tudo mais, né? Então, você vai ter oportunidades negadas, né, durante a sua trajetória de vida, e você vai ser excluído de determinados processos, e você vai figurar em estatísticas negativas, por exemplo, tendo maior possibilidade de ser assassinado pela polícia, né? Eu vi um mapa da desigualdade no Brasil há uns anos atrás, e quando você pega as estatísticas para olhar, eu me lembro que teve uma pequena queda na curva de crescimento do número de homicídios, né? Mas quando você desdobra esses dados, você verifica que o homicídio de pessoas, de jovens brancos, ele diminuiu, mas o homicídio entre jovens negros acabou aumentando. E quando você faz na conta geral, isso acaba não aparecendo, né? Mas quando você desdobra os dados, aparece. E isso é um efeito do racismo, né? Então, quando uma pessoa faz uma piada com você, mas essa piada não significa que você pode perder a vida por conta dessa piada, que você vai ter alguma oportunidade negada e que você vai ser prejudicado concretamente na vida em função de uma maneira como a pessoa te olha, como ela te vê e do preconceito que a pessoa tem contra você, né? Isso é uma coisa. Uma outra coisa é quando o preconceito leva à exclusão social e muitas vezes, como acontece no Brasil e também nos Estados Unidos, pode levar à morte, né? A cor da sua pele, sua aparência física, seus traços no rosto, o formato do seu nariz, da sua boca, né? O grupo étnico ao qual você pertence, isso pode ser um critério para definir se alguém vai ficar com o joelho no seu pescoço durante 9 minutos até você morrer, mesmo você pedindo e gritando por socorro, ou não, né? Então, e se o policial vai ser punido pelo que fez, ou se vai ser tratado com naturalidade, né? Então, quando a gente discute o racismo estrutural, é isso, né? É uma ideologia que ela não é inofensiva, né? Não é só um problema psicológico, de ficar chateado porque fizeram uma piada comigo, de ficar deprimido, de me sentir mal. Não isso também é um problema, e muito sério, né? Mas, para além disso, o racismo ele vai determinar se você vai conseguir um emprego ou não, se você vai ser o primeiro a ser mandado embora, se você vai ganhar o mesmo salário, mesmo ocupando a mesma função. Enfim, tem estatísticas de monte comprovando que, em função da cor da sua pele, da sua aparência física, em função da sua raça, né, você pode perder oportunidades, pode sofrer em função de exclusão social e até mesmo perder a sua vida. Não sei se eu expliquei, eu acho que a Gláucia pode ajudar mais aí. Então, Glaucia, se você quiser fazer uma contribuição agora com a fala do Adriano, eu acho que é muito interessante também colocar sua perspectiva nessa questão do que é racismo estrutural, né? E na fala de uma mulher negra. Eu acho que há condições diferentes do que de um homem negro, né? Eu acho que o racismo estrutural ele talvez afete ainda mais as mulheres do que os homens, né? Sabendo que a gente vive numa sociedade, no mundo, né, que não é só no Brasil, que é extremamente racista. Então, muito obrigado, professor César, pelo convite de estar aqui hoje, né, com vocês. Perdão. O companheiro Adriano Bueno, um grande militante do MNU, falou tudo, né? Foi excelente a sua fala sobre o racismo estrutural. Teria pouco a complementar. Mas antes disso, eu quero cumprimentar também os participantes, né, dessa live.
dessa reflexão sobre o genocídio da população negra Brasil e Estados Unidos, no momento onde que a população negra no mundo está, mais uma vez, fazendo a sua história, né? Participando e colocando as suas questões nas ruas e exigindo um mundo diferente. Mas antes de entrar, se vocês me permitem, ontem, diretamente no assunto, ontem foi o dia de todos, dos todos e todas e todos, namorados e namoradas e namorados. E aí eu gostaria de ler uma poesia de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, sobre a alma gêmea. Eu queria dedicar para todos vocês e todas e todos esse momento que a gente está vivendo do gabinete do ódio, da política da discriminação, né? Das mortes pela Covid-19. A gente tem um momento também de afetividade e de amor para vencer essa onda, né? Essa onda da maldade, né? Essa onda da política da morte. Então, eu dedico a todas as pessoas que ainda têm capacidade de amar, de sorrir, né? De viver uma afetividade com humanidade, né? Porque eu acho que desta forma nós vamos vencer essa situação de infelicidade que está sendo colocada para nós no Brasil nesse momento e para o mundo. Alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção das flores, da divina claridade, tecer-me a felicidade. Em sorrisos de esplendor, és meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei tua escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Então, beijão no coração, estamos aí, vamos vencer esse momento triste, né? Então, como o nosso companheiro e professor Adriano Bueno disse muito bem sobre a questão do racismo estrutural, é esse racismo que a gente vive nesse país desde o momento do tráfico dos escravos e da escravização no país. O Brasil não fez, de fato, uma transformação social, econômica e jurídica em favor das pessoas escravizadas, que era a maioria negra. Nós tivemos aí quase 500 anos de ausência de políticas do Estado para poder trazer para a população negra a sua dignidade enquanto cidadão. Então, a nossa cidadania, ela é uma cidadania branca. Porque, como o nosso professor Adriano disse, é o seguinte, toda a educação informal que nós tivemos foi relacionado a ser negro, uma coisa ruim, que não tem inteligência, que não tem capacidade, que é uma raça inferior, que a supremacia racial está sendo colocada para as pessoas não negras, as pessoas brancas. Aí, desde uma piadinha do escurecer o ambiente, né, até uma exigência no trabalho de boa aparência, vou estar ali colocada a questão do racismo estrutural. O que é boa aparência? Vamos indagar. O que é uma boa aparência? Né?
Aí vamos olhar onde que estão os negros e as negras, onde que estão as populações, qual o território que ela ocupa, onde que você vê a população negra. Então, como não houve um enfrentamento do racismo estrutural, nós temos aí uma desigualdade de tratamento e oportunidade de direito que nós não conseguimos avançar nessa realidade de discriminação. Aí nós vemos o critério de boa aparência, tem que ser com a pele clara, para você entrar em determinados trabalhos, né, ou locais de trabalho. Você quase não vê profissional no comércio, em lojas, gerenciando, e você não vê um negro ou uma negra em cargos de chefia. Você entra no banco, você vê a maioria de pessoas brancas ou não negras. Você entra no espaço educacional, a maioria da direção, hoje boa parte da população negra conseguiu entrar por todas essas políticas afirmativas na área de educação, você tem mais professores e professoras negras, mas quando chega na direção, no determinado estado, que não tem eleição direta, para diretores, já começa a embranquecer. Então, esse é o racismo estrutural. Até pouco tempo, as empregadas domésticas, os trabalhadores dos serviços gerais tinham um elevador, né, que tinha que entrar por ali, não podia entrar no elevador social. Então, por mais que você se preparasse para poder ocupar esses lugares, na hora da seleção, você é barrado. E não tem uma justificativa. Pior é isso, você não tem uma justificativa. Por que não tem pessoas não brancas nesses lugares? Então, nosso racismo estrutural ele está baseado nisso, está baseado no tratamento desigual entre negros e não negros, né? E as oportunidades são para aquelas pessoas, o preconceito, a discriminação, quanto mais a sua pele for escura, mais você tem preconceito e discriminação. E aí, eu gostaria de dizer para vocês, isso interfere em todas as áreas. E aí vem o racismo institucional, que eu precisava dizer. Por quê? Porque na medida que um governo não assume que a sociedade é racista, que nós somos todos iguais, temos os mesmos direitos, oportunidades, tratamento, que não há racismo, aliás, muita gente fala, não, eu não sou racista e tal, mas não faz nada para transformar, para mudar. Então, o Estado brasileiro, aqui, vamos falar diretamente no Brasil, ou os governos teriam que trazer as políticas de ações afirmativas para minimizar essas desigualdades. O que o movimento negro, o movimento social, o movimento de mulheres negras, nós fizemos? Nós fomos para as conferências, dentro do Brasil ou fora, nós fomos para a ONU, nós criamos tratados, nós fizemos há mais de 50 anos, nós estamos fazendo isso, para que o Estado brasileiro tivesse a sua responsabilidade de promover as políticas públicas de ações afirmativas para eliminar essas desigualdades das quais eu citei anteriormente. O que acontece? O Estado não assumiu, não um Estado antirracista, mas os governos, como o governo Lula, de 2003 até 2015, com o governo Dilma, promoveram ações para elaborar e implementar as políticas públicas de enfrentamento ao racismo. Isso não quis dizer que lá na ponta, lá na saúde, lá na educação, ainda permanece esse racismo estrutural. Acho que deu algum probleminha na conexão dela.
Então, enquanto ela não volta, Adriano, vamos batendo um papo aqui. E assim, eu sou como professor de história, né? A gente acaba estudando na faculdade, depois, enquanto é um tema que me interessa muito, não só enquanto um conhecimento, né, acadêmico, mas também como militância, né, de combate ao racismo brasileiro, né, que ele é estrutural, ou seja, a estrutura da sociedade brasileira. Glaucia, você voltou, daqui a pouco a gente termina. Pensando no Brasil, né, todo então, o processo de escravidão, então, todo 380 anos de escravidão no Brasil, e as políticas que foram implementadas principalmente no século XIX de embranquecimento da população, né, que você vai trazendo de maneira intencional a população europeia, não só para ocupar postos de trabalho, mas com a ideia de embranquecer a população, porque as teorias eugênicas do século XIX que diziam que a população negra era inferior, né, que traziam conhecimentos científicos à época, e hoje nós sabemos que são conhecimentos pseudocientíficos, mas que eram aceitos como conhecimento científico na época, trazendo que a população negra era inferior, então não era possível um país se desenvolver com a população majoritariamente negra. E aí esse processo de embranquecimento, sempre dizendo que as características físicas da população, e intelectuais, da população branca eram superiores, né? Então nessa constituição de país, né? Então, do período colonial, período monárquico e depois da proclamação da República, todas as políticas criadas, né, no país, salvo algumas exceções, né, na década de 50, com a Lei Afonso Arinos, e depois, né, no governo Lula e Dilma, que a gente vai ter algumas políticas afirmativas no país, né, de criminalização do racismo e também de acesso à população negra. Mas o restante, então, 500 anos de história, nós temos políticas públicas, políticas do Estado brasileiro, seja colonial, monárquico ou republicano, de segregação, né, de diminuição da população negra. Então, aos olhos de vocês, essas políticas desse Estado brasileiro é responsável por fomentar esse racismo estrutural que nós temos no país? Eu acho que, não sei se a Glaucia pode terminar a fala dela, que a conexão cortou. Não, concordo com você e penso que no governo Lula houve um respeito a toda a produção intelectual, toda a produção de ações de enfrentamento ao racismo que o movimento negro já vinha elaborando. Então, a primeira coisa que o governo Lula fez foi criar a CEPIR, né, a Secretaria Especial de Promoção de Políticas pela Igualdade Racial, e com status de ministério. Então, nós tivemos a nossa primeira ministra negra trabalhando, organizando, articulando, implementando as políticas de promoção à igualdade racial. E a ministra Matilde Ribeiro foi muito bem nesse trabalho. E logo formou uma comissão de representantes de movimentos sociais, de mulheres negras, de movimentos negros e tal, para elaborar a plataforma, um plano, né, de governo para poder implementar. Então, durante de 2003 a 2015, nós tivemos a ministra Matilde Ribeiro, tivemos o Marques, o Edson, Eloy, a nossa companheira Luiz Helena, né, a Nilma, que foi a última, com essa proposição de implementação das políticas positivas de enfrentamento à igualdade racial. E a partir de 2015, o que acontece? Né? Destroem, né? Desmontam toda essa organização política a partir de um governo federal organizada para todos os estados, começa o desmonte. Hoje, acho que a gente não é nenhuma comissão dentro do governo. Fora isso, essa semana, e aí eu falo sobre essa questão que influencia
no racismo estrutural, o racismo institucional, ele retira do ar toda a produção de conhecimento na área da saúde da população negra. Isso quer dizer, é um desrespeito. Quantos anos, quantos pesquisadores, quantas horas de trabalho, porque a gente sabe que o racismo estrutural, ele contribui para a morte dessas pessoas. Quando uma mulher negra é atendida lá no hospital público e que ela está necessitando ou de uma cirurgia ou para a realização de um parto, e você diminui a quantidade da anestesia, porque ela, sendo negra, no seu senso comum, ela não sente dor, ou não tem problema se ela sentir dor, isso aí é uma ação institucional da política de atender a população negra. Quando chega lá na ponta, ela entra em choque com o racismo estrutural, que é o preconceito e a discriminação racial. Então, você tem que ter essa política constante de promoção à igualdade racial, de formação, de preparação do técnico, de justificar por que tem essa política pública de promoção da saúde da população negra, porque a maioria morre por as mulheres mioma, diabetes mellitus 2, etc, etc, etc. E aí você tem que ter uma política específica para isso. Então, quando o governo vem e retira a essas informações, que é responsabilidade dele produzir, isso contribui para que a sociedade seja mais racista, que o racismo esteja impregnado nas nossas ações. E aí, por isso que eu acho que nossa luta é constante, né? Depois eu falo mais um pouco, senão eu acabo retirando o direito aí do nosso companheiro Adriano para poder falar. Imagina, estava gostando de ouvir aqui. Muito bom te ouvir, Glaucia, e você traz várias questões que são muito importantes, né? E também estava notando aqui, nós estamos os três de vermelho, né? Curioso, simbólico isso, sem combinar, né? Estamos os três de vermelho aqui hoje. Muito legal. É uma coincidência? Será que é uma coincidência, né? Não é coincidência. Não foi combinado, não foi combinado, mas... Força, luta, resistência, né? Eu acho isso aí. O Partido dos Trabalhadores, o PT, que é um grande partido que sempre contribuiu com a mudança desse país e do mundo, então tem a ver essa cor. Por isso que nós fomos tão discriminados, né, gente? Que querem tirar todas as políticas em benefício à população negra, as mulheres e tal. E aí a gente tem que estar aqui nessa live falando, né? Tem que estar reagindo. É sempre ocupar o espaço, né, Glaucia? Sempre ocupar o espaço. É isso aí, muito bom. Eu acho que o que a Glaucia coloca sobre o governo é isso, né? Nós tivemos um período de algumas conquistas que foi bastante importante, mesmo que tenha limites, mas nós sabemos a importância das conquistas, a gente sabe o quanto a gente caminhou, e de repente a gente se vê num cenário onde a gente tem que resistir, né? Nós temos que lutar para tentar evitar a perda, tentar evitar o retrocesso, né? E a gente não pode caminhar para trás agora, depois de tudo que a gente caminhou para frente. Então, muito legal a fala da Glaucia nesse sentido, né? E agora eu quero também ter uma visão otimista sobre o nosso futuro e sobre o que está acontecendo no mundo, porque o que aconteceu nos Estados Unidos é uma prova de que essa pauta não é uma pauta pequena, não é uma pauta menor, e é uma pauta, inclusive, que pode unificar pessoas, não apenas o movimento negro, né, mas que pode trazer para a luta mais pessoas, e os governos estão tendo que se virar para dar conta de dar respostas para o que está acontecendo no mundo, né?
há uns dias atrás, acordei e fui ler um jornal de Nova York e vi uma imagem muito forte de um grupo de manifestantes que puxou uma estátua com uma corda, derrubou essa estátua no chão, um monumento a Colombo, numa cidade vizinha de Minneapolis, onde aconteceu o assassinato do George Floyd. E depois, na sequência, eles fizeram uma dança circular, uma espécie de xirê, né? Mas acho que era uma dança circular indígena, pela cantiga que eles estavam cantando, né, entoando, e eles fizeram uma dança circular em torno da estátua. Eu achei aquilo de uma força muito grande. Fiquei pensando muito nisso, né? O racismo, ele é uma ideologia que surge para justificar o regime escravocrata, né? E então você jogar no chão uma estátua escravocrata ou dentro de um rio, como aconteceu em alguns lugares, né? Tem ato em Londres, teve ato em Melbourne, teve ato em Hamburgo, teve ato numa série de lugares, né? E, enfim, nesses atos o que tinha de comum, né, nessas manifestações era uma crítica, né, contra os escravagistas, né, esses monumentos de homenagem a escravagistas. Né? Então, eu realmente fiquei bastante entusiasmado com esse processo e está em curso um processo de mudança. Né? Em Minneapolis, dissolveram a delegacia e vão reestruturar toda a política de segurança pública lá. Em Londres estão revendo monumentos com homenagem a escravocratas. Enfim, tem um processo no mundo de revisão de uma série de problemas que são consequências do racismo, né? E eu quero olhar isso com algum entusiasmo, porque eu acho que essa juventude que está vindo aí, que ocupou as ruas nos Estados Unidos e que está ocupando a rua no mundo, os atos aqui no Brasil, eu tenho reparado que eles envolvem bastante torcidas de time de futebol e movimento negro, né? Mas eles são atos com muita juventude, né? E eu acho que isso é um bom sinal, porque nos dá um certo ânimo aí para tentar, quando a gente, na medida em que a gente vai sair no futuro desse cenário de pandemia, que a gente possa construir um futuro melhor para todos nós, né? Sem racismo. E eu acho que os dias que se passaram aí recentemente, eles são bastante animadores para a gente. Só para citar um último caso, uma emissora famosa de TV aqui foi questionada no Twitter por um internauta e eles tomaram a iniciativa de fazer um programa só com mulheres negras, jornalistas, e eles fizeram isso porque foram questionados para isso, né? Isso foi muito legal. Mas no programa aconteceu algo muito significativo também, né? Uma das jornalistas, ela disse em alto e bom tom nessa emissora, que é uma emissora a favor de privatização, né? Todo o seu discurso é esse, e ela disse, né, nesse programa: eu estou aqui porque eu sou fruto da educação pública, eu estou aqui porque existe escola pública no Brasil. Então isso foi muito legal, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Lógico que a gente não pode cair no erro de achar que o vírus vai derrubar o capitalismo, como às vezes tem pessoas empolgadas, entusiasmadas afirmando, né? Não é isso. O vírus não vai derrubar o racismo também, né? Mas o vírus apontou aí algumas contradições e eu acho que a gente tem que ver nesse processo uma janela de oportunidade para a gente fazer luta, né? Fazer luta e tentar mudar o mundo que a gente vive. Legal que você tocou nesse ponto das estátuas, Adriano, que eu ia justamente perguntar um pouquinho sobre isso, né? Porque a ideia do monumento na história é de exaltação da lógica do vitorioso, né? E a lógica do vitorioso é construída, né, por quem narra a história. E aí, como os povos negros, os povos indígenas, né, e as mulheres, na história, acabam entrando como grupos derrotados, né, por conta da opressão colonial, por conta do capitalismo, do patriarcalismo, derrubar esses símbolos. Né? E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, constantemente aquele monumento dos bandeirantes lá em frente ao Ibirapuera tingido de vermelho, né? Como se fosse o sangue indígena, o sangue negro.
o quanto que esse ataque a esses símbolos históricos, e eu como historiador vejo isso de maneira muito interessante, que não é uma ideia de revisionismo histórico, né, de mudar a história, mas de contá-la de uma outra ótica, né, que é a ótica dos povos conquistados, oprimidos, violados, né, e o quanto que esses símbolos, de fato, sendo derrubados, simbolicamente, né, e talvez não só simbolicamente, talvez seja o início de um grande processo, né, e aí o caminhar dessa história, dessas revoltas, que vem acontecendo, né, nos Estados Unidos de maneira mais forte, né, a gente está vendo na França, a gente está vendo na Inglaterra, a gente começa a ver no Brasil, né, parece que chegou no limite dessa violência contra a população oprimida, né, a população negra, as mulheres, os indígenas. Então me parece muito esse momento da gota d'água. E como você mesmo disse, o vírus por si só não derruba o capitalismo, talvez até o contrário, talvez isso só o fortaleça dado ao enfraquecimento de algumas estruturas sociais, né? Talvez o que saia depois disso, se nós não discutirmos, se nós não nos movimentarmos, venha a ser algo pior do que já está. Mas com essas manifestações, então, assim, o que fazer? Né? Ir para a rua e se contaminar, mas não ir para a rua e permitir que, no caso do Brasil e outros lugares, o fascismo prevaleça. Então é muito interessante esse movimento de ataque a elementos históricos, né, colonialistas. Né? Então, Colombo, não me lembro o nome da estátua lá na Inglaterra, mas que era um traficante de escravizados. Né? Então, é muito interessante esse ataque aos símbolos históricos. Né? Se vocês pudessem refletir um pouco mais sobre essa questão desses ícones racistas que a gente tem, né? E não só os ícones racistas coloniais, né? Como, por exemplo, no Brasil, a gente tem nome de ditador ditador dando nome de rua, dando nome de ponte, de escola, né? Figuras que são historicamente rejeitáveis, né, por tudo que fizeram, sendo homenageadas constantemente. Gostaria que vocês pudessem refletir um pouco sobre essa prática. E aí decide quem que vocês podem começar. Pode ser, Glaucio? Você? Glaucio, seu microfone está desligado. Desculpa. Antes de entrar diretamente na sua pergunta, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o que significou o assassinato de George Floyd, que muito me impressionou, né? A reação no mundo todo e aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento que os Estados Unidos começou a contar os seus mortos e identificar os seus mortos, nós começamos a perceber que a maioria da população que estava morrendo pela contaminação do Covid-19 era a população pobre e a população negra, afro-americana, e os hispânicos. São os trabalhadores que ganham um salário bem abaixo daquilo que é nos Estados Unidos, que vivem em péssimas condições, que não têm seguros de saúde, porque lá para muitos morreram porque não procuraram os hospitais, que não tinham dinheiro para poder pagar. Parece que estavam 150 ou 300 dólares um atendimento de oxigênio nos hospitais. Eu não tenho certeza mais ou menos o valor. Mas, assim, a população negra vivendo uma situação de miserabilidade, porque o capital, principalmente esse último governo, aumentou a questão das desigualdades sociais e raciais lá nos Estados Unidos. O desemprego altíssimo, as condições de saúde, habitação, escola, a maioria das escolas que são, as escolas lá, elas são definidas pela faixa econômica do cidadão. Então, numa escola de bairro pobre, são professores, eles não fazem um investimento como uma escola
onde o cidadão tem a pele branca, são brancos lá. Então, o aumento da desigualdade racial chegou a um ponto que, enquanto lá uma morte, um assassinato como aquele acontece de 1 a 2 anos, aqui acontece em 3 minutos. Pela última pesquisa, em cada 3 minutos morre uma pessoa negra e em cada 2 minutos um jovem negro. Então, lá já estava, a situação já estava no limite dos jovens. E outra, com essa mudança da juventude, com essas novas tecnologias, juventudes tendo possibilidade de dialogar, de somar suas lutas, a maioria dos jovens conscientes dessa desigualdade não negros foram para a rua. E outra, eles acreditavam que se eles fizessem a corrente em defesa da população negra, os policiais não seriam racistas e não batia como eles estavam batendo nos negros. E aí, por engano, aí nós vimos, o sistema capitalista, ele é racista. Ele é estruturado para excluir, né? Ele para excluir os desiguais, ele é estruturado para não importa quem deu o lucro, ele sempre vai defender essa classe rica. Então ele defende o império, é imperialista. E ele é neoliberal por quê? Porque ele defende as grandes empresas, as multinacionais, os banqueiros, não quer saber de pobre, não quer saber de negro, não. Né? Não quer saber de mulheres negras, indígenas. Então, lá já estava, o campo já estava dado. Aqui, nós sempre tivemos uma história de luta e história de resistência. Gente, o que fizeram com a Dilma? Nós fomos para a rua, falamos. Dilma inocente, o que a Dilma fez? Teve um impeachment. Sendo que a ação administrativa que ela tinha realizado já tinha feito em governos anteriores e depois prenderam o Lula e depois fizeram e deram golpe, mais golpe, e aí até chegar uma mentira dessa, do inominável chegar a um poder e direcionando política para matar os pobres, para matar os negros, para matar os indígenas. Então, aqui, o que aconteceu lá, aqui também, quem está morrendo pela Covid-19 são os pobres. É o pessoal da periferia, é o sem teto, é o sem terra, é os moradores de rua, é a população indígena. Não são os ricos, começaram lá, nessa classe burguesa, que ficavam viajando, passeando, eles fazendo os seus negócios e trouxeram para nós. E aí, o que eu quero dizer com isso? É fácil dizer que eu não sou racista, não, na minha família não tem gente que casa com negro, não tem nenhum problema. Lá no meu trabalho eu até contrato 2, 3 pessoas negras, e tal. Mas se você é antirracista, você tem que ter uma ação, uma luta, uma plataforma de política, de enfrentamento, e é isso que nós estamos dizendo. Eu acho que a juventude ela conseguiu unir nas ruas uma bandeira antirracista e antifascista que a gente não tinha conseguido até agora. Porque com as mulheres lutando pelo não machismo, pela uma sociedade de iguais entre mulheres, até as bandeiras iam unificadas contra o capitalismo, contra as desigualdades sociais, mas o racismo, você não viu um branco ou não negro levantar a bandeira antirracista. Então, nós estamos numa conjuntura que precisava mais tempo de análise para a gente ver realmente o que está acontecendo e como nós, que estamos num campo de esquerda, democratas, que defende a justiça, a solidariedade, a inclusão social, a gente pode contribuir para que essa pauta seja incorporada nas nossas bandeiras de lutas. Então, eu vejo isso e vejo que nós precisamos empoderar
as nossas crianças negras, empoderar nossa juventude. Nós precisamos criar e promover educação antirracista. Para vocês terem ideia, até hoje nós não conseguimos implementar as leis da igualdade racial que a gente construiu nessa década. Nós não conseguimos. E aí eu acho que fica difícil a gente poder... É difícil a gente, nesse momento, a gente entender todo o processo que está e transformar isso num plano de um projeto social de transformação da sociedade. Então, nós precisamos ver quais seriam as nossas pautas, quais seriam as nossas reivindicações, e nós estamos num ano eleitoral. Vai ter candidatos a prefeitos, a vereadores, e o que esse pessoal pensa sobre essas ações que a gente possa estar mudando, porque no parlamento você tem condições de mudar. Por exemplo, nós conseguimos a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que tem a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena, no ensino fundamental, o ensino médio, e o ensino público e o ensino privado. Aí eu digo para vocês, numa situação de pandemia, teletrabalho, teleaula, se a gente já tinha dificuldade antes de implementar essas leis, como que nós vamos fazer agora? Então, acho que nós temos vários desafios, mas eu quero falar das coisas boas que estão acontecendo. Por exemplo, em São Paulo, começou uma ação, não sei se vocês estão por dentro, que é a Ocupação a Cidade 2020. Ocupa a Cidade 2020, através do quilombo virtual, quer dizer, vai estar tendo várias coisas a partir das experiências das comunidades negras, da periferia, do movimento popular, antirracista, antifascista, né? Uma sociedade feminista. Então, está acontecendo Beije Sua Preta na praça pública, uma frase para incentivar as relações de amizade. E está acontecendo também várias lives que estão fortalecendo vidas importam e vidas negras importam. Quer dizer, nós estamos em movimento. Legal. Eu acho, é muito bom ouvir a Gláucia. A Gláucia citou aqui no começo do nosso papo, a Gláucia citou um poema, né? Eu queria citar, vou aproveitar e pegar carona na fala dela, e queria citar um escritor, uma figura da literatura. Tem um escritor nigeriano chamado Chinua Achebe. Ele escreveu um livro bastante conhecido, que o título é O Mundo se Despedaça. E nesse livro ele narra, do ponto de vista de quem resistia contra uma dominação, né, contra o colonialismo, ele narra como ele percebeu as mudanças que aconteceram na Nigéria, né, no caso, no povoado que ele estava descrevendo, onde a cultura do dominador, né, do colonizador, ela ia se impondo contra a cultura e as tradições daquele povo que resistia contra a sua dominação. E então o mundo que estava se despedaçando era um mundo como ele existia antes da invasão do colonizador, que é uma violência, né? Uma violência, muitas vezes uma forma de violência simbólica, mas uma violência. E eu queria pegar esse gancho para pensar um pouco que muitas mudanças são produzidas de cima para baixo, né? A partir de quem domina, de quem oprime, de quem explora. Mas é possível também promover mudanças de baixo para cima, mudanças que são produzidas a partir
da reação daqueles que são oprimidos ou explorados, né? E eu acho que o exemplo que está posto nos Estados Unidos vai muito nesse sentido, né? O mundo que se despedaçou foi o mundo do racista. E na verdade, porque você retira aquela naturalidade da convivência com o racismo cotidiano, né? E eu achei, inclusive, que foi uma resposta muito dura contra o status quo lá nos Estados Unidos, porque quando os governos reagiram, primeiro o Derek Chauvin foi demitido, depois resolveram indiciar e processá-lo, né? Deu a impressão até que isso poderia não acontecer se não tivesse gente na rua. Depois os outros 3 policiais foram indiciados também, a partir da cobrança do movimento negro, né? Porque eles também foram coniventes com o assassinato, foram cúmplices. E então, se o governo tentou dizer para o movimento social naquele momento, para o movimento negro, olha, nós vamos tirar as maçãs podres do cesto, o que o movimento negro disse para o governo foi o seguinte: o cesto está todo apodrecido, né? Então nós queremos que vocês acabem com o cesto todo. Isso é uma percepção do quanto o racismo é estrutural e é uma forma de pautar a luta contra o racismo estrutural, né, que é o tema que a gente está discutindo aqui hoje. Eu acho isso muito simbólico, e inclusive porque eles acabaram decidindo lá por dissolver a delegacia de polícia, ou seja, eles vão passar limpo a política de segurança lá de Minneapolis, né? Eu acho que isso não é pouca coisa, e embora isso não signifique que o racismo esteja superado a partir disso, mas eu acho que essa é uma conquista muito legal, e essa conquista nasceu de uma mobilização que há cerca de 50 anos não acontecia nada parecido nos Estados Unidos, né? Desde o assassinato do Martin Luther King, que o movimento negro não promove uma onda de protestos e manifestações parecida com essa que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Mas eu queria dizer, e eu acho é sempre importante enfatizar isso, né? Porque esse foi um debate que tomou conta nas redes sociais. Eu queria dizer que nós somos também capazes de produzir luta como essa no Brasil, né? Quem incendiava viaturas e queimava delegacias aqui no nosso país, por exemplo, durante o processo de escravidão, era Zumbi dos Palmares, né? Isso não é pouca coisa. Ele desafiou os poderes constituídos na época, os colonizadores, né? Os racistas de então, eles foram desafiados pelo Quilombo dos Palmares durante décadas, né? Com milhares de pessoas que viveram praticamente num estado paralelo dentro do nosso país, questionando o regime escravocrata de uma forma muito radical e contundente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa imagem que tenta mostrar o movimento negro brasileiro como se fosse pacífico, né? Vamos pegar o exemplo de João Cândido, que cerca de, sei lá, 2 décadas depois da abolição formal da escravatura, tomaram navios no Rio de Janeiro e apontaram para a capital do país naquele momento, né? Inclusive chegaram a disparar alguns tiros. O país parou para discutir a revolta da Chibata, que foi um sucesso, porque conseguiu acabar com o castigo físico contra marinheiros no Brasil a partir de então. Castigo físico que era uma herança da escravidão, né? 20 anos depois, se vocês pegarem o manifesto, né, a carta, programa da revolta da Chibata, tá lá logo no começo, tem na internet, é fácil de achar, tá lá logo no começo: queremos o fim da escravidão, 20 anos depois da assinatura da Lei Áurea, né? Então, eu estou citando aqui 2 exemplos, eu poderia citar muitos mais, né? O movimento negro brasileiro faz luta contra a brutalidade e a violência racial por parte da polícia há muito tempo. O MNU foi fundado a partir de uma violência policial contra um jovem negro, e a gente pauta o genocídio da juventude negra há bastante tempo. Talvez nem todo mundo esteja ouvindo o nosso grito, né? E o que é legal dentro do que aconteceu recentemente nos Estados Unidos e depois se alastrou pelo mundo, o que é legal é isso, né? Esse grito que sempre esteve aí, ele passou a ser ouvido, né? Talvez porque se tornou
muito estridente, e porque teve muita gente na rua, né? Basicamente, quando a gente põe gente na rua, a conversa é outra. Então, eu acho que esse momento é um momento muito pertinente para pautar esse debate como a gente está pautando aqui hoje, né? Eu queria fazer um complemento também em cima de uma coisa que foi colocada. Houve no Brasil uma tentativa de embranquecimento, e isso organizado a partir do Estado, né? Mas não teve sucesso, né? Como tiveram, por exemplo, na Argentina, pelo menos não nesse mesmo, com esse mesmo alcance, né? E depois, no começo do século passado, lá pelos anos 30, 40, os caras perceberam que essa ideia, as ideias eugenistas e o racismo pretensamente científico e as tentativas de embranquecer a população brasileira, por mais que elas prejudicaram muito a população negra, que foi preterida no mercado de trabalho, né? Por exemplo, na hora de ocupar postos, e quando ocupou os piores postos, né? Às vezes continuou trabalhando nas mesmas condições da escravidão, foi o que aconteceu, o que estava posto para os marinheiros da revolta da Chibata, né? O trabalho escravo, o trabalho livre, nas mesmas condições que o trabalho escravo, praticamente, né? Então, mas quando chegou lá nos anos 30 e 40, os caras perceberam que não era possível, né? Então eles deram por perdida essa luta. Não, realmente não vai ter jeito. Nós somos a maior nação negra fora do continente africano, e se levar em consideração o continente africano, só na Nigéria tem mais gente preta do que no Brasil. E então, assim, esse projeto de embranquecer o país, ele deu com os burros na água. E os caras admitiram isso, né? No começo do século passado, até lá pelos anos 30, 40. Mas aí vem uma política que, por um lado, ela é positiva, porque ela vem no sentido de dizer que a miscigenação era algo a nosso favor, que não era um defeito nosso, né? Como nas teorias do viralatismo brasileiro, somos um povo misturado, e isso faz de nós um povo pior que os outros. Pelo contrário, as teorias elas passam a enxergar que a partir de então, não, olha, nós somos misturados e essa mistura é a nossa vantagem, né? Isso é muito legal, foi um avanço em relação às teses do branqueamento. Mas tem um problema aí, que é o seguinte: por trás dessa ideia de valorizar a miscigenação e a mestiçagem, por trás disso tem uma tentativa de esconder os conflitos étnicos que existem no nosso país, né? Como se a escravidão fosse um processo tranquilo, e alguns autores vão dizer que os negros eram membros da família e que o tratamento era legal, que não era uma coisa negativa. A gente sabe dos castigos físicos, a gente sabe da luta do povo negro para resistir contra a escravidão, e a gente precisa dizer isso para as pessoas, né? E a partir dos anos 50, 60, começa a vir uma outra discussão que pauta as relações raciais no Brasil não como algo harmonioso e tranquilo, mas como uma relação que é conflitiva, é uma relação de confronto, né? E Marx tem muito a ver com isso, né? Porque muitos dos intelectuais que vão fazer essa discussão, tanto dentro da academia quanto fora, para dentro do movimento negro, eles tinham essa perspectiva e esse olhar também de levar em consideração a luta de classes, né? A um ponto que no Brasil é difícil a gente saber o que está afetando mais ali, né? Porque tudo afeta, né? E a luta de classes é um fator também que a gente tem que levar muito em consideração, né? E, enfim, eu acho que a gente caminhou bastante até aqui, e a gente tem que lutar para que não haja retrocessos e construir o futuro, né? Construir mais para frente aí a possibilidade de sonhar com mais avanços, porque o racismo está posto, ele é estrutural, e a gente precisa superá-lo, né? A gente precisa superar o racismo no Brasil. Legal. O pessoal, tem o pessoal acompanhando, fizeram algumas perguntas, alguns comentários. Logo, logo vou colocar aqui para a gente falar um pouquinho sobre eles.
E para lembrar, Adriana, assim, você citou a revolta da Chibata, né, do João Cândido, mas se a gente for pegar na história, a revolta da vacina também, o pessoal dos morros do Rio de Janeiro, praticamente a população inteira negra, ela que se rebelou contra o Estado, Canudos, né, pensando no mesmo período, a gente voltar um pouquinho mais para trás, a gente vai ter a revolta dos malês na Bahia, né, ou seja, a população negra sempre se levantou no Brasil, né, ela sempre se rebelou, ela sempre foi contra o status, e ela sempre foi criminalizada por isso. E talvez até por isso mesmo que as políticas dentro das questões educacionais, como a Glaucia falou, a dificuldade da gente trabalhar, e eu como professor de história, de novo, sempre tentando trazer essas discussões para a sala de aula, por mais que a lei venha obrigar ao ensino de história africana, afro-brasileira, indígena no país, o quanto isso ainda sofre resistência. Sofre resistência por uma série de fatores, né? Sofre resistência por parte de professores que acham que isso não é importante. Felizmente, eu vejo isso pouco, mas isso ainda acontece. Resistência por falta de material que é produzido, mas não é tão divulgado, né? Não chega, né, nas escolas de maneira adequada. Tem, mas não é adequado. E também a formação dos professores, que durante muito tempo, nas faculdades, não se tinha formação sobre isso, né? Se discutia um pouco, mas você não tinha formação. Até, então, para a história, até que é um pouco mais simples, mas não é um tema que ele é exclusivo do historiador. Não é o professor de história que tem que trabalhar isso, são todos, na matemática, na língua portuguesa, nas artes. Então, ou seja, o quanto que a educação brasileira ela precisa caminhar muito ainda para ser uma educação antirracista. Né? E aí a ideia hoje a gente está no momento, infelizmente, parece que é de defesa, né, tentando evitar retrocessos, né, na busca de avanços, mas hoje, se a gente conseguir evitar retrocessos, já parece ser uma grande vitória. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né, algo que eu sempre me questiono, eu sempre tento me posicionar. Como que um homem branco, uma pessoa branca, ele pode contribuir na luta antirracista? Né? Porque eu entendo muito claramente que o protagonismo dessa luta é da população negra, do homem e da mulher negra, mas estar ombro a ombro, né, estar lutando junto com a população negra contra o racismo. Então, digo na minha profissão como professor, em sala de aula, mas talvez não seja suficiente só a sala de aula, né? A rua também, né? Nas redes sociais, que hoje virou um campo de batalha, no dia a dia. Né? Então, eu dizer o que é racismo é muito complicado, eu não vivo isso. Né? E eu quero entender como que pessoas não negras podem contribuir e lutar junto para lutar contra uma sociedade racista. Né? Só a compreensão, né? Ou qual ação a gente tem que ter? Eu gostaria de ouvir isso de vocês. Quem começa, Glaucia? Então, eu acho que a primeira coisa é você se colocar junto, né, ao lado dessas lideranças negras e dessas lideranças que estão colocando a sua pauta de reivindicação para a sociedade. Ouvir e estar incorporando essa pauta de reivindicação nas suas ações, né? Se você é parlamentar, você vai trazer leis e implementar leis que fortaleçam a comunidade indígena, a comunidade negra, né? Os ciganos. Você vai implementar leis de enfrentamento a essa desigualdade social e racial que nós colocamos desde o início. De ajudar a organizar um Estado inclusivo, né? Onde que a cidadania seja para todas e todos, né? Que ela não possa ser só para brancos. Eu acho que o papel do parlamentar ele é fundamental, inclusive,
para denunciar as leis racistas, né, homofóbicas, fascistas que estão hoje dentro do Congresso, dentro do Parlamento, que pode ainda mais prejudicar a vida da população negra e a vida da população indígena e outros setores discriminados, independente da cor de pele dele, né? Outras ações, enquanto educador, enquanto professor, nós precisamos de inserir uma educação antirracista no nosso dia a dia, né? Vou dar um exemplo. Quando nós tínhamos a escola presencial, os professores sempre, quando era para apresentar um trabalho ou para realizar alguma ação, dificilmente eles solicitam um menino negro ou uma menina negra para poder realizar uma ação positiva. Sempre escolhe as crianças mais claras, loiras e tal, para fazer a apresentação. Então, essa ação ela é muito discriminatória e ela é de baixa estima para a população negra, principalmente para as crianças, que não estão incorporadas ao racismo e não entendem. Eu vi um depoimento de uma menina negra nesse momento de movimentação antirracista nos Estados Unidos. Eles estavam numa tribuna e eu deveria ter pego o nome dessa criança, que muito me chamou a atenção. Ela fez a fala dela e ela falava assim, nossa, mas eles falaram que a gente tinha direito. Então, por que está acontecendo isso? Né? Ela questionando. Então, aquela imagem, aquela frase, me levou vários dias a questionar. Aquela criança, ela nasceu e teve uma educação de uma identidade étnica, racial, que ela com a idade de 9 anos, ela sabia do direito delas, dela. E ela estava decepcionada porque ela questionava assim, então eu fui enganada, eu não tenho direito, como é que é isso? Então, essa construção de uma identidade étnico-racial e social desde a infância é fundamental. Então, você pode ensinar seu filho, a sua filha, você pode discutir isso na sua família, você pode discutir dentro da sua espaço religioso, você discute e faz uma ação diferente no seu movimento sindical, no partido. Não é só cotas. As cotas e as ações afirmativas, elas foram necessárias do ponto de vista do enfrentamento dessas desigualdades e violência para chegar minimamente numa situação de igualdade de oportunidade. Não adianta colocar um carro de 3 mil quilômetros aí, eu não sei como que é a rodagem aí, não entendo muito, mas não adianta colocar um carro que vale 70 mil ou 100 mil para disputar uma mesma ação e colocar um Fusca, um carro que o seu valor médio é de 20 mil, porque ele vai ter o de 100, vai ter um carro com muito mais elementos do que aquele de 20 mil, de 30 mil. Então, o que a gente dizia quando nós propomos as políticas públicas de igualdade racial, que tinham brancos, não brancos, indígenas, Palestina e tal, que nós saímos aqui de Uberlândia, também teve as conferências municipais, mas nós saímos daqui, fomos para o Estado, fomos para o Brasil e depois fomos para o mundo. Nós somos, enquanto homens e mulheres negros e negras, para levar nossa proposta de mulheres nas conferências com pessoas que tinham todas as etnias e raças, discutindo um mundo melhor. Então, enquanto não ser negro ou não ser negra, é a sua consciência de raça, a sua consciência de classe social, né? De gênero, que vai fazer com que você mude as suas atitudes, né? Que você promova ações de igualdade, de direito, de oportunidade. No seu dia a dia. Não, nós estamos fazendo uma ação para o futuro? Também, mas o seu presente, o que você pode mudar hoje na sua relação? É aquilo que eu falei, não basta só não ser racista, você tem que ser antirracista.
né? Então não adianta falar, não, eu trato muito bem minha empregada, igual no caso do Miguel Otávio, a patroa mandou uma carta de desculpa, e a patroa tem nome, o nome dela é a senhora Sari Gaspar Corte Real. E por que os jornais ocultaram o nome da patroa? Por quê? Será que se tivesse sido a empregada doméstica, a dona Mirtz teria ocultado o nome dela? Não ocultaram, a senhora Sária tem nome, é uma mulher branca. Ela é de uma família rica, é de uma família de político, é uma família empresarial. Ela pagou 20 mil reais para não ser presa. Então, os jornais ocultam, e ali tem profissionais negros, tem profissionais brancos. Então, eu, enquanto profissional jornalista, seria ético eu dizer o nome da patroa, né? A sua identidade, de onde que ela vem, que o marido é prefeito lá na cidade de Tamandaré, próximo ao Recife. Então, essa mídia branca, racista, anticapitalista, né? Fascista, ela faz isso. Então, ela trata diferentemente, né? E aí, a dona Mirtz perdeu o filho dela por uma ação racista que o racismo institucional nega, fala que foi falta de cuidado, delinquência e tudo mais. Então, se você tem consciência de classe, que é a maior dificuldade de quem está dentro dos partidos de esquerda é assumir essa pauta antirracista, né? Assume a pauta anticapitalista, mas não assume uma pauta antirracista, né? É uma pauta antissistema patriarcal, porque o patriarcado está aí, ele mata, né? Ele assassina a maioria das mulheres, e a maioria das mulheres que morrem são negras. Então, você tem como, sim, fazer mudanças a partir do momento que da sua família, do lugar que você está, do lugar da sua fala. Você não precisa ser negro, nem negra, para perceber que existe uma violência, né, estrutural, uma violência sem limites contra essa população. Adriano, você quer fazer algum comentário acerca dessa pergunta que eu fiz, do papel do branco na luta? E esses comentários muito contundentes da Gláucia sobre como que a população branca é tratada quando ela comete um crime contra um indivíduo negro. E aí eu não sei se é verdade essa notícia, mas eu não duvido dela. Me parece que o policial que matou o George Floyd teve uma fiança estipulada de $750 mil, e parece que numa vaquinha virtual os brancos, né, racistas dos Estados Unidos conseguiram esse valor, e ele está em liberdade agora. Não sei se essa notícia é verdade, mas eu vi circular nas redes. 3,7 milhões, e foi o jornal O Globo que publicou, que significa mais ou menos isso aí, $600 mil, 700, por aí. Então, você vê o quanto que não é um ato isolado, né, o que aconteceu, e é, de fato, uma estrutura racista, não só do Estado, né, mas a sociedade como um todo. O cara matou um homem negro, né, perante câmeras e colegas de trabalho, e a população racista dos Estados Unidos paga a fiança desse cara. Né? É a conivência com o branco assassino de negros. Né? Então, acho que é terrível a gente discutir isso, né? Mas é a realidade. E ela tem que ser escancarada. E o quanto ela é cruel. É isso, né? Na verdade, o que a gente precisa entender quando a gente fala de racismo estrutural é que a sociedade ela é estruturada para funcionar de uma forma racista, né? E aí, nesse aspecto, algumas vidas têm mais importância do que outras, né? Aquele assassinato
o Derek Chauvin, é o nome do policial que assassinou o George Floyd. Aquele assassinato ele foi feito contra um homem desarmado e a acusação é que ele tinha passado uma nota de $20 falsa, né? Então, $20, né, é o que vale uma vida negra nessa perspectiva do racismo estrutural norte-americano, né? Estrutural e institucional, né? Porque é o racismo que é generalizado dentro de uma instituição, nesse caso, as forças de segurança pública. E nem é uma polícia militar, é uma guarda como a nossa guarda municipal, aqui uma guarda civil, e porque a polícia militar deles lá é como a PE, né, a polícia do exército aqui. E, enfim, é chocante, né? É chocante, mas a gente precisa entender que aquele policial, o Derek Chauvin, ele estava lá para fazer exatamente o que ele fez. Era isso que se esperava dele, né? Não foi um acaso, um mero acaso. Não é por acaso que tem tantos casos, né? Se a gente listar o Rodney King e tantos outros, né? E tem um filme do Spike Lee que mostra uma pessoa morrendo sendo estrangulada, né? Em 2014 teve um caso também, um cara que estava vendendo, Eric Garner, ele estava vendendo cigarro solto, foi abordado, porque era um vendedor ambulante, foi abordado por um policial e estrangulou esse policial o policial estrangulou o Eric Garner com um cacetete, e as últimas frases dele foram as mesmas frases do George Floyd, né? Eu não consigo respirar. Ou seja, a polícia norte-americana, que a gente toma como modelo para o nosso sistema de segurança pública brasileiro, a polícia norte-americana, ela está estruturada para fazer isso que o Derek Chauvin fez, né? Então, quando você discute mudar radicalmente a postura da polícia e combater essa brutalidade e a violência racial por parte da polícia, quando a gente discute isso, nós estamos discutindo uma mudança estrutural que eu tenho muita dúvida se ela é possível só do ponto de vista da segurança pública norte-americana, né? Eu fico pensando se dá para mudar a política de segurança pública norte-americana sem mudar a política econômica e a opção pelo neoliberalismo, né? O fato de nos Estados Unidos não ter um sistema público de saúde decente para atender a população negra, o fato de que as forças policiais estão matando a juventude negra, como aconteceu com o George Floyd, tudo isso está muito vinculado à escolha econômica, né? E essa escolha de política econômica dos Estados Unidos, ela é compartilhada pelo Trump e pelo Biden, que é o candidato democrata que, em tese, estaria à esquerda do Biden, mas que, na verdade, é um liberal, né? E aí nós temos que discutir, e o Biden tem que ser pressionado, já que o Bernie Sanders não conseguiu sucesso nas primárias, embora tenha feito uma campanha muito legal, uma ironia trágica do destino, né? O candidato que defendia um sistema público de saúde foi derrotado nas primárias e está fora do processo eleitoral esse ano nos Estados Unidos. E tudo isso aconteceu antes das manifestações, né? Mas que o Biden seja pressionado no sentido de repensar aquilo que a preferência dele do ponto de vista da política econômica, né? Porque essa é a importância da gente discutir a luta de classes também, né? E porque não fazer só o debate sobre o problema do racismo propriamente dito, né? E é bem isso. No Brasil não é diferente, né? O caso do Rio de Janeiro, um garoto de 14 anos que morre assassinado com tiros de fuzil, e a gente naturaliza isso, né? A Ágata, o Amarildo, a Cláudia e tantos outros, né? Aqui em Campinas teve um caso de um garoto também, o Jordi, 15 anos, assassinado recentemente pela Guarda Municipal da cidade de Campinas, né? Então, são casos que são muito... que a gente não pode deixar de se chocar com isso, e a gente precisa pautar esse debate, né? Muitos governos do Partido dos Trabalhadores, a gente precisa fazer essa autocrítica,
muitos governos do Partido dos Trabalhadores têm dificuldade e não conseguem pensar uma segurança pública alternativa que seja diferente dessa regra que está posta, né? E quando a gente olha para os países que tiveram sucesso nas suas políticas de segurança pública, o que a gente vai observar é que quem teve mais sucesso no combate ao crime é quem fez opção por um estado de bem-estar social. Né? É a Suécia, por exemplo, que fechou presídio recentemente porque não tinha bandido para pôr dentro. E não os Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo. Né? E a gente precisa rediscutir qual que é a nossa referência aqui no Brasil, e esse debate é um debate difícil de fazer mesmo dentro de um partido de esquerda como o PT, né? É nossa tarefa, como militantes de esquerda que somos, forçar um debate sobre a segurança pública que tem um recorte de esquerda e para que seja aceitável, né? E isso não é só papel do movimento negro, isso é um papel da esquerda de um modo geral, né? Você perguntou sobre o papel de quem é branco nessa discussão, eu acho que é esse, não querer assumir o protagonismo que cabe ao movimento negro, mas estar ao lado, né? Nem à frente, nem atrás, mas ao lado nessa luta que deve ser uma luta do conjunto da esquerda. Legal, Adriano, legal, Glaucio. A gente teve bastante comentário, né? Mas na verdade, sim, foram poucas perguntas de fato, foram mais comentários. Eu coloquei algumas na tela. Eu acho que, até mesmo pelo tempo, depois eu vou tentar responder algumas coisas que me cabe, né? Aí peço para a Glaucia e para o Adriano, depois, se puderem responder online, né? Fica em cargo de vocês. Eu acho que se a gente for fazer esse diálogo com quem está assistindo agora, essa live fica por mais um tempo aí, quase uma hora, né? E apesar do papo estar muito bom, né? Eu acho que o problema da live é que a gente sempre combina, né? Uns 50 minutos, uma hora, e sempre eu estou vendo lives de 1h30 para frente, porque a gente fala bastante. Talvez seja uma necessidade mesmo da gente querer falar daquilo que a gente entende, sente, né? E acho que talvez não vejo problema, na verdade, do tempo se estender, né? Então acho que vamos encerrar, vamos para os finalmente dessa nossa conversa, que pode se repetir um outro dia, né, pensando num tema semelhante, mas por um outro caminho, talvez o papel da mulher negra, né, em toda essa luta, né, a gente pode discutir isso ou criar espaços de debate constante e traçar as ações, né? Então acho que só o debate ele sozinho ele não resolve, são as ações mesmo na rua. Mas que fica muito evidente o quanto que o Brasil precisa caminhar e caminhar muito nas políticas antirracistas, né? Então, tentar modificar, como a Glaucia falou, numa ação parlamentar de criar construção de leis que sejam antirracistas, de denúncia a leis e combate a leis que sejam racistas, segregadoras, né? Mas não esperar apenas da ação parlamentar, da ação do Estado, mas a gente também tem uma ação direta, né, nas ruas, nas redes, em qualquer momento, qualquer espaço, né? Acho que como o Adriano no começo ele falou da piadinha racista, né, que tão naturalizada no nosso país, né? O quanto e aí o quanto minha família, né, apesar de ter pessoas, né, de origem negra, mas que por conta desse embranquecimento que foi construído no Brasil se entende como branca, né? Eu sou branco e assim a gente sempre ouviu essas piadinhas racistas e naturalizou, como é difícil se desconstruir, né, e não fazer essas piadas, por entender que essas piadas elas são um dos mecanismos de opressão, um dos mecanismos de diminuição da população. Então, não só combater a piada, obviamente, que isso tem que ser combatido, mas é menor dos problemas, né, mas combater as piadas, combater o que você observa de racismo em todos os espaços, né? Então, acho que é uma educação não apenas escolar, não apenas regular, mas uma educação para a sociedade, uma educação antirracista, né? Que a gente combata qualquer tipo de autoritarismo, que a gente combata qualquer tipo de opressão a grupos. O pessoal fala de minorias, né? Mas no Brasil a população negra não é minoria,
né? Talvez minoria em direitos, em representatividade, mas não é minoria numérica, pelo contrário, né? Como o Adriano mesmo falou, o processo de embranquecimento ele foi fracassado. Se não me engano, foi Nina Rodrigues que trouxe uma contabilidade que no ano 2000, 2010, nós teríamos a população totalmente branca no Brasil. Eles erraram um pouquinho na conta, né? Porque justamente no ano que eles falaram, saiu o censo do IBGE que dava que 52% da população brasileira era negra, né? Então eles foram um pouquinho falhos na matemática. Não esperava que a gente fosse tão resistente e persistente. E o mais curioso de tudo isso, né, que eu sempre falo, porque a população negra deixou de chegar no Brasil em 1850. Chegou também contrabandeado ilegalmente até o final da escravidão, mas em volume muito menor. Mesmo com a chegada gigantesca, milhões de europeus, né, então de brancos no Brasil, e não teve mais um fluxo migratório gigantesco de população negra para o país, né, forçado como a escravidão, ou espontâneo de uma outra forma, não houve. E a população negra, ela é maioria no Brasil, né? Então, ou seja, todo esse discurso científico da época, hoje pseudociência, furado, né? Discurso racialista, ele é um discurso furado, um discurso errado. E aí, como você falou, Glaucio, é a resistência, né? A resistência, né, de todos os aspectos. Recentemente, eu pensando o quanto a gente precisa resistir a todo esse autoritarismo, né? Toda essa opressão que é posta na sociedade, esse fascismo evidente. E uma coisa que talvez por isso eu me interesse muito também pela cultura africana, pela cultura afro-brasileira, como que, por todo o processo colonial, né, que a população negra sofreu, né, de opressão, escravidão, né, de colonização, ela resistiu e manteve suas estruturas, né, culturais, suas religiosidades, alterando com a dinâmica social, mas manteve essas tradições, essa cultura, esse grupo. O quanto que a gente tem que aprender com a população negra como resistir, né? Como que a cultura negra nos ensina a resistir a esses fenômenos. Eu até vi uma discussão, como eu disse, a gente pode ficar aqui mais uma hora falando, recentemente, sobre o antirracismo e o antifascismo, o quanto que esses elementos eles se completam, mas e aí uma opinião de um grupo antirracista, que eles não deveriam se vincular ao movimento antifascista, porque o movimento antifascista ele é basicamente branco, né? Eu preciso pensar melhor sobre isso, né? Então tem essa questão, mas o quanto a gente tem que aprender com a cultura negra, né, da população negra, como resistir às violências cotidianas e como construir uma sociedade mais justa. Vou pedir para vocês, né, fazerem suas considerações finais, para a gente já ir para os finalmente. Pode ser você, Cláudio. Eu agradeço toda a participação, né, das pessoas na live, agradeço a contribuição de vocês, o convite da gente estar aqui hoje, né? A gente sai mais fortalecida, com mais aprendizados e muito mais responsabilidade, né, diante dessa situação. E aí, uma reflexão que eu deixo hoje aqui, que a gente, nessa live, o professor Paulo buscou a indagação, né, sobre o que a população branca, né, não negra, poderia estar nos ajudando nessa luta e nessa mudança, né, para um mundo melhor, sem racismo, né, sem opressões e violência contra as mulheres, a população negra, indígena, né, a população quilombola, ciganos, moradores de rua. O que a gente poderia fazer, né, as populações que têm uma etnia ou uma raça diferente desta nossa, né? Primeiro, reconhecer o privilégio do branco e da branca. Na pirâmide social das desigualdades, em primeiro lugar estão os homens brancos e ricos, né? Em segundo lugar tá as mulheres brancas e ricas, donas dos impérios, né?
Em terceiro lugar, vem as camadas da classe média branca, né? Branca, homens e mulheres brancas. E lá embaixo da pirâmide social estão os negros, homens, e mais embaixo, um pouquinho lá no final, tá as mulheres negras indígenas, né? Que estão na base, né? Uma base abaixo de todos os outros, nas outras etnias e raças, no processo de desigualdade. Aí se perguntar, mas privilégios? Tem privilégio. Quais são esses privilégios? E será que eu fico tranquilo e tranquila sabendo que eu tenho esse privilégio enquanto o outro, né, tá sem nada e, além disso, já está perdendo a vida, né, por ser negro e por ser negra? A outra, eu passaria para os jovens brancos e não negros, que nós lutamos tanto para implementar as políticas afirmativas e de cotas, por que agora, tendo essa política, eu vou lá e me reconheço enquanto um jovem branco, uma jovem branca? Por que eu faço isso? Será que aquele jovem negro, aquela jovem negra não merece aquela vaga? Por que eu vou lá e me identifico, sendo que eu nunca havia me identificado enquanto uma pessoa negra? Então, no Brasil está acontecendo demais nas universidades. Desrespeitando todo o processo de construção de inclusão das populações negras e indígenas nesse país. Então, quando a gente fala sobre o extermínio da juventude negra, sobre como que a segurança pública reage diferentemente entre jovens negros e brancos, a gente buscar que essa justiça seja feita. Enquanto o jovem negro está ali na periferia com o baile funk, realizando as suas festas, a polícia vai lá, tira, mata, desrespeita aquela cultura, aquela organização cultural que está ali. Enquanto isso, o jovem branco, rico, da classe média, faz suas orgias, as suas festas fora da cidade, dentro da cidade, nada acontece. Nada acontece. Aí os nossos jovens negros são traficantes. Matou porque é traficante. Tirou a vida porque mora na favela, porque mora na periferia. Atirou porque todos ali são bandidos, são traficantes, então a vida deles não vale nada. Então, na medida que eu não moro lá na favela, moro aqui embaixo, ou que eu não moro na periferia, e vejo acontecer esse me calo, então eu sou cúmplice, porque o silêncio é cúmplice da violência e das violências. Então, a gente não pode só esperar mudar um governo, mudar uma política. Nós precisamos reagir, né? Todas as vidas têm um significado para cada um e para cada grupo social que ela pertence, né? Nós temos essa responsabilidade de defender todas as vidas, importam, mas nesse momento, quem está perdendo a sua vida é a população negra. Então, por isso que nessa conjuntura, nós somamos com todos e todas e todos que estão nessa caminhada contra o racismo, a discriminação racial, o preconceito relacionado à população negra, indígena e às mulheres. Meu muito obrigado e um bom final de semana para todo mundo. Foi um prazer estar com vocês. Legal, gente. Queria agradecer também e foi um prazer estar com vocês aqui nessa live. Um ótimo finalzinho, na verdade, comecinho de noite de sábado, né? Então, queria agradecer pelo convite, por ter sido lembrado.
Queria mandar um abraço para a Ana Lídia e para a Cléo, que eu vi que comentaram aí. Não dá para mandar para todo mundo que comentou, mas na pessoa da Ana Lídia e da Cléo, eu cumprimento todos e todas que estão acompanhando. Eu que tenho parentes aí em São José dos Campos, tenho familiares aí, então, mesmo que virtualmente, é uma visita que eu estou fazendo a vocês aí, né? E é sempre bom bater esse papo com vocês. E que legal que esse tema ganhou agenda e está sendo levado em consideração da maneira como está sendo levado recentemente, né? Os atos tiveram esse papel e eu fico muito feliz por isso, né? É muito bom quando o tema que você debate no dia a dia, que você luta para pautar, ele se torna um tema da agenda pública mais geral, né? Eu fico muito feliz com isso, porque é a partir daí que a gente opera transformações. Então não tem muito a acrescentar, só agradecer mesmo. A fala da Glaucia me contemplou bastante, essa fala final, e eu fico por aqui agradecendo pela oportunidade e todos e todas que acompanharam essa live. Então, pessoal, Gláucia, Adriano, muito obrigado por aceitar esse convite, por fazer esse debate. Eu acho que essa discussão ela é didática, então a gente tem que discutir esses temas constantemente, mesmo que a gente consiga avanços, né? A gente tem que continuar relembrando que os problemas existiram e podem voltar a existir, e por enquanto existem, infelizmente. Eu acho que faz parte da esquerda, né, a gente educar a população, a gente tem que educar as pessoas dos problemas que elas existem e como a gente pode agir, né, como que a gente pode modificar esse mundo. Então, acho que nós talvez tenhamos perdido um pouco esse aspecto de educação da população trabalhadora, da classe operária, né, da maioria da população que não é a detentora do capital, né? E aí talvez nesse ponto a gente tenha perdido o nosso espaço, porque o discurso neoliberal do empreendedorismo, né, ele ganhou, né, nesse momento, mas a gente tem que voltar a ocupar esse espaço e educar, né? Então acho que esse espaço virtual ele é um bom espaço de educação. Só que a gente, infelizmente agora a gente não pode ir para a rua por conta da pandemia, mas nós temos que voltar para a rua sim, né? E o movimento negro está na rua, né? O movimento das mulheres está na rua. Acho que falta agora o campo majoritário dos grupos de esquerda também voltarem para a rua, né? Então, acho que foi, para mim, uma aula ouvir vocês dois. Agradeço demais a disponibilidade de vocês. E vamos marcar um outro dia para voltar essa conversa. Um tema ruim, mas muito importante, né? Que é o combate ao racismo. Muito obrigado, né? E até uma próxima. Valeu, gente. Boa noite. Muito obrigada às participantes e aos participantes, e vocês, por tudo. Até mais. Um abraço. Abraço, Lúcia. Vivo você aí. E as outras amigas, Lúcia Helena, de Uberlândia. Muito obrigada. Legal. Pronto.